Fala galerinha, tudo bem com vocês? Pessoal, então, na videoaula de hoje nós vamos dar início ao módulo 9 que fala sobre polígonos. Bom, para falar sobre polígonos eu já vou começar com alguns exemplos para ficar mais prático para a gente. Polígonos estão relacionados com figuras geométricas. E aqui eu coloquei algumas imagens de algumas placas de trânsito que são figuras geométricas. Bom, primeiro aqui nós temos umas placas vermelhas que vocês já devem conhecer. Essas placas vermelhas, pessoal, elas são placas que aparecem no trânsito, que são placas de regulamentação. São placas que elas servem para mostrar proibições ou até mesmo obrigações de algo que existe no trânsito, certo? Por exemplo, a placa de pare, ela é uma obrigação, certinho? E a placa de dê a preferência também, ela serve como uma limitação e ela indica que você tem a obrigação de dar a preferência para as pessoas, certo? Então você dê a preferência. Elas têm formatos geométricos, né? Como aqui a gente pode ver um triângulo, que vocês já conhecem. A placa de pare tem a forma de um octógono, mas geralmente as placas vermelhas, as placas de proibições, elas são circulares. Por exemplo, aquelas de velocidade que tem uma borda vermelha com a velocidade no meio de 80 km, 40, 20, 100, tem algumas de 60, tem algumas placas que elas são redondas, mas eu coloquei especialmente essas aqui, pois elas têm formatos de polígonos. Aí é que tá. Também nós temos as placas aqui, ó, amarelinhas. Essas placas amarelinhas no trânsito elas significam advertência, tudo bem? Advertência é para você ter um certo cuidado, para você ser avisado que logo ali ou bem próximo dali existe a informação que tem na placa. E também nós temos as placas informativas, as plaquinhas azuis que geralmente mostram os nomes das cidades ou indicam as proximidades do que tem na frente, certo? Dos estados, das cidades, do que tiver na frente, que nem essa aqui, ó, divisa de São Paulo. E as plaquinhas também de indicação de rodovias, nomes lá de rodovias, de BRs que existem no Brasil. São placas que têm esses formatos também, que a gente vai conhecer hoje sendo polígonos. Sendo como polígonos. Primeira coisa, para entender sobre um polígono, nós vamos falar sobre o que é uma linha poligonal. Então, linhas poligonais, galerinha, é a união de segmentos de retas sucessivos, certo? A união de segmentos de retas sucessivos e não colineares. Tá, professor, vamos lá. O que são colineares? Colineares é quando elas estão alinhadas. Elas não podem estar alinhadas, certo? E é a união de segmentos de retas, ou seja, cada um desses segmentos de retas terá um início e um final. Terá um ponto de início, um ponto de final, e aí ele terá a união com outro segmento de reta. Vamos para um exemplo. Será que aqui nós temos a união de segmentos de retas? Não mesmo, né? Esses tipos de linhas aqui são linhas curvas, galerinha. Então não são segmentos de retas aqui. Aqui nós temos, temos a união de segmentos de retas, porém eles são colineares. Esse é outro exemplo, não são linhas poligonais. E aqui ó, nós temos finalmente o que é uma linha poligonal. Uma linha poligonal, então, ela é feita pela união de vários segmentos de retas. E eles não podem estar alinhados, certo? Então, isso é uma linha poligonal. Uma linha, vamos dizer assim, que é um pequeno pedaço de reta, um segmento de reta quebrado, né? Ele é quebrado em vários pontos, vamos dizer assim. E aí, essas linhas poligonais, elas podem ser abertas, sendo elas simples, e abertas que não são simples. Bom, abertas. Um pequeno exemplo de uma linha poligonal que a gente acabou de ver. Ela tem um início, ela se quebra aqui, né? Ela se une com outros segmentos de retas e ela tem um certo final. E aqui nós temos uma linha aberta não simples. Bom, qual é a diferença entre elas? A gente pode perceber essa diferença bem básica, né? Que a aberta simples, elas não se cruzam. E a aberta não simples estão se cruzando. Ou seja, as que não se cruzam e as que se cruzam. Beleza. Vamos agora para mais um exemplo. Linhas poligonais fechadas.
As linhas poligonais elas também podem ser fechadas não simples e também simples. Vamos pensar. Se simples eram... pessoal, aqui era para ser fechadas simples, tá? Se elas são simples, elas não se cruzam. E aqui a gente tem o que? Uma linha poligonal fechada, certo? Fechada, porém ela não se cruza. Como assim fechada? Bom, ela não tem nem o início nem o final. Todos os pontos delas estão ligados com outros segmentos de retas. Já as fechadas não simples, elas têm esse tipo de formato. São pequenas linhas poligonais que em algum momento elas são fechadas, mas elas se cruzam também. Então, galerinha, vamos chamar um pouco de atenção hoje para as linhas poligonais fechadas. Aqui está escrito errado, tá, pessoal? Fechadas simples. O que são linhas poligonais fechadas simples? Vou destacar ela aqui como um tipo de figura que ela mostra para a gente dois tipos de regiões. Uma região interna, que está do lado de dentro, e uma região externa. Tudo isso dentro de um plano, tá? Nós podemos ver um formato de um plano aqui, porque essas linhas poligonais elas vão estar num plano. Quando elas são fechadas, elas formam uma figura plana. Exatamente, uma figura plana, que a gente estuda desde o início lá da nossa escola, que a gente estuda os quadrados, que a gente estuda os triângulos, os retângulos, são figuras geométricas planas. Mas nós vamos formalizar muita coisa disso que a gente já sabe, certinho? Então, galerinha, vamos pensar um pouco. Aqui eu tenho uma figura plana, eu tenho uma região interna e uma região externa. Elas são feitas, essa figura plana, ela é feita por linhas poligonais fechadas, e elas são simples, né? Elas não podem se cruzar. Então, olha o que acontece. Quando eu vou falar o que é um polígono? Um polígono é uma figura plana, limitada por uma linha poligonal, fechada e simples. Então, galera, isso aqui, ó, é um polígono. É uma figura plana, certo? Fechada e simples. Então, toda figura plana que ela é feita por uma linha poligonal, fechada e simples, é um polígono. Nossos exemplos aqui, nós temos, ó, fechada e simples, não se cruza. Fechada e simples, não se cruza. Olha, uma estrela ela é fechada também, ó. Os lados aqui são todos fechadinhos. Eles não se cruzam. Então, ele é chamado de polígono, porque ela é formada por linhas poligonais. Tranquilo? Tudo bem? Vamos à sequência então. Todo polígono ele tem elementos. Elementos são as características que ele deve possuir para ser considerado um polígono. Bom, além das informações que a gente já tem sobre as linhas poligonais serem fechadas e também simples, nós dizemos que um polígono tem que ter elementos como os lados, os vértices, os ângulos internos e as diagonais. Como assim os lados? Bom, pessoal, vamos para um lado mais prático aqui. Os lados são os segmentos de retas que formam um polígono. Os vértices são os pontos de encontro desses lados dos polígonos. Os ângulos internos são os ângulos que são formados na região interna dos polígonos, certo? Junto lá com os lados, sempre vão ter abertura, sempre vão formar ângulos. Nós vamos ver aqui um pouquinho na prática. E as diagonais são os segmentos de retas que vão ligar os vértices, tá vendo? Um elemento sempre depende do outro. Então, vamos na prática. Vamos supor que eu tenho aqui um polígono. É uma figura formada por linhas poligonais, são fechadas e são simples, não se cruzam. Só que aqui eu tenho os pontos, ó, A, B, C, D, E e F. E além disso, eu tenho uma ligação entre esses pontos. Todas essas ligações de vermelho aqui, ó, nós vamos chamar de diagonal, certinho? É a diagonal desses polígonos. Mas antes disso, vamos ver aqui, ó. Temos os lados. Quais são os lados desse polígono? O lado que vai de A até B, de B até C, de C até D, de D até E, de E até F e de F até A.
vocês podem ver que eles estão marcados aqui como se fossem segmentos de retas. Por esse tracinho aqui, ó. Esse tracinho é o que marca pra gente um segmento de reta. Então ele tem início no ponto A e fim no ponto B. Aí no início no ponto B e fim no ponto C. Início no ponto C e fim no ponto D. Tá vendo? Ele segue uma continuação. Os vértices são esses pontos, né, que marcam o início e o fim de cada lado. Então A, B, C, D, E e F são os vértices. Gente, os ângulos internos, aí é que tá. Cada um dos lados, quando eles se encontram, eles formam aberturas. Essas aberturas que existem aqui, ó, dentro de um polígono, na parte interna, são chamados de ângulos internos. E é muito importante saber eles, porque nós vamos estudar polígonos regulares. E esses polígonos regulares, a gente precisa entender qual é a noção de um polígono convexo e um polígono que é côncavo. Então nós vamos falar daqui a pouco. E tem a ver com esses ângulos internos, tudo bem? E as diagonais, que também são elementos de um polígono. Bom, as diagonais, pessoal, são segmentos de retas que ligam um vértice até o outro sem ser considerado o lado do polígono. Por exemplo, do ponto A, eu tenho um segmento que liga até o ponto B, mas ele é lado do polígono. Mas do ponto A eu posso ter um segmento que vai até o C, até o D, até o E, certo? E até o F, mas o F também é lado do polígono. Então, esse segmento AC, AD e AE, ele é diagonal desse polígono. Aqui no B, nós também temos mais diagonais. Tá vendo? Aqui no C, nós temos mais diagonais. Quando chega aqui no D, algumas diagonais já se repetem, né? Que já passamos lá pelo A e pelo B. Então, a gente vai ter diagonal que vai até F. E assim, pessoal, todos os polígonos vão ter uma quantidade diferente de diagonais. E essas diagonais vão ser importantes para a gente também em um momento. Então, ó, separem aí um pouco, olhem os exemplos e vocês vão conseguir associar cada um com as partes práticas que a gente vai trabalhar. Os lados, os vértices, os ângulos internos e as diagonais. Esses são os elementos dos polígonos. Quando nós temos um polígono convexo, que é um tipo de polígono muito importante para nós chamamos ele a partir do momento que nós dizemos que um polígono é convexo, a partir do momento que as medidas de todos os seus ângulos internos são menores que 180. Então eu vou dar um polígono qualquer, tá vendo esse polígono aqui, tanto que ele é estranho? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Se a gente for olhar todos os ângulos internos dele, pessoal, eles são menores que 180. Quando isso acontecer, a gente vai chamar ele de um polígono convexo. Ah, professor, mas um polígono convexo tem que ter os ângulos internos menores de 180. Mas qual ângulo é o ângulo de 180? Vocês lembram lá, né? O ângulo de meia volta. Lembra? Uma volta inteira 360, meia volta 180. Belezinha? E aí, galera? Seguinte, continuando. Além do polígono convexo, nós temos o polígono côncavo. O que é um polígono côncavo? O polígono côncavo é o polígono que não é convexo. Então, ó, voltamos aqui. O polígono convexo, todos os seus ângulos internos são menores que 180. O polígono côncavo, se existir pelo menos um ângulo interno cuja medida é maior que 180, ele será chamado de côncavo. Exemplo, olha aqui. Um ângulo de 90, 90. Esse ângulo G aqui, ele é um ângulo que ele é obtuso também. E olha aqui, esse ângulo, ele passa de 180. Ele passa, porque 180 seria uma reta que continuaria aqui, ó. Do K a J, seria bem passando aqui, ó. Isso marcaria meia volta. Ele é maior do que meia volta. Ele é maior do que 180. Se isso acontecer, galera, então esse polígono será chamado de côncavo, ou seja, não convexo. Bom, esse polígono aqui, o número de lados dele também é interessante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabia que o polígono com a menor quantidade de lados que existe
É o triângulo. O triângulo é o único polígono que consegue ter linhas poligonais fechadas e simples, certo? Então, ele é porque só o mínimo de linhas que conseguimos lá de lado são 3. Então, formamos um triângulo. Nós vamos falar dos nomes desses polígonos daqui a pouco. E você vai ver que existem polígonos de vários e vários lados. Porém, nem sempre a gente consegue desenhar polígonos que tenham muitos lados, certinho? Ó, pelos nomes aqui dos polígonos, nós temos o polígono, os triângulos, que são polígonos de 3 lados. Nós temos os quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. E existem vários tipos de quadriláteros, pessoal. O quadrado, o losango, o paralelogramo, o retângulo, o trapézio. Todos eles são quadriláteros. Só que eles têm cada um sua característica que diferencia um de outro. Belezinha? Nós temos também os polígonos de 5 lados, chamados de pentágonos. Tá vendo? Temos diversas formas, porém as quantidades de lados são as mesmas, né? Tá vendo aqui? Ó? Aqui um exemplo de um polígono que é côncavo. Agora esses outros aqui são convexos, né? Todos os ângulos das medidas deles aqui, eles são menores que 180. Olha os polígonos de 6 lados, chamados de hexágono. Nós temos aqui ó, os polígonos bonitinho, todo retinho, com os ângulos internos com todas as medidas iguais, né? Todos os ângulos internos aqui têm a mesma medida, a gente consegue ver isso nitidamente. É igual esse pentágono, olha. E aqui a gente já tem um hexágono que tem um outro formato, e esse formato ele possui um ângulo que é maior do que 180 graus. Ou seja, esse polígono aqui ó, ele é côncavo, certo? Os outros são convexos. E olha os formatos diferentes que nós podemos ter de polígonos. Gente, já vou adiantar uma coisa, que nas próximas aulas a gente vai comentar, nas próximas videoaulas. Não percam, alguns polígonos que possuem todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, são polígonos que a gente chama eles de polígonos regulares. E aí na nossa próxima videoaula nós vamos falar deles, tá? Mas aqui a gente vai continuar falando os nomes dos polígonos que são interessantes, vocês precisam saber de alguns. Olha, os polígonos de 7 lados chamam-se heptágonos. Tá vendo aqui, ó? Nós temos diferentes formas geométricas, pessoal, mas o que manda no nome dessa forma geométrica é a quantidade de lados que ela tem. Então, todo polígono que tiver 7 lados, ele vai ser um heptágono. Todo que tiver 6 vai ser um hexágono. Todo que tiver 8 lados será um octógono. Olha aqui para você ver os formatos. Olha aqui um polígono côncavo e os polígonos convexos. Olha os polígonos convexos. Aqui é côncavo, ó. Esse polígono aqui é côncavo. Esse aqui também é um polígono côncavo, tá? Esses ângulos aqui, ó, eles são todos maiores que 180 graus. Belezinha? Olha aqui os polígonos de 9 lados, chamados de eneágono. Olha as diferentes formas que a gente pode ter de eneágonos. Gente, qualquer desenho que você faça aí com linhas poligonais, vou até te desafiar, faça aí agora. Faça um desenho com linhas poligonais, fechadas, que não se cruzam, certo? Que não se cruzam. E veja quantos lados você consegue desenhar aí. Que polígono você consegue fazer? Quantos lados ele tem? Porque isso é muito interessante. Porque dependendo aqui ó, da forma, a gente consegue colocar infinitos lados, galerinha. Imagina um pente. Um pente mesmo, se a gente fizer os dentinhos de um pente, ele fica assim, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo. A gente pode ter infinitos lados até a gente conseguir um polígono que tenha aí a parte todas fechadas e que não se cruzam, formado por linhas poligonais, né? Que são os segmentos de retas. Galerinha, eu coloquei aqui o eneágono e o decágono, que é até o máximo que a gente estuda, assim, a gente não costuma passar disso. O decágono é um polígono de 10 lados, tá? É um polígono que já começa a ficar bem difícil, ele e o eneágono já são bem difíceis da gente conseguir desenhar à mão, sem nenhum tipo de ferramenta para nos ajudar. Então, mas existem polígonos com vários outros lados. Olha aqui os nomes, ó. Com 1 e 2 lados não existe. Então começa lá do triângulo, quadrilátero, pentágono. Olha os números de lados, ó. 4, 5, 6. Olha o 11. Depois do decágono.
um decágono, 12 dodecágono, 13 tridecágono, 14 tetradecágono, e assim sucessivamente, ó. Olha o de 20, icosságono, o de 30, triacontágono, o de 40, tetracontágono, 50, pentacontágono, 60, hexadecontágono, certo? Olha o de 100, hectágono. Se você pesquisar, gente, eu também vou pedir para você fazer isso. Se você pesquisar no Google e olhar lá hectágono, você vai ver que todas essas figuras aqui, quanto mais elas vão aumentando o número de lados, mais perto de uma circunferência elas vão aparecendo. E lembrando que uma circunferência, ela não é um polígono. Por que uma circunferência não é um polígono, galera? Porque ela não é feita de linhas poligonais. Ela não é feita de segmentos de retas, né, que estão na mesma sequência. Então, pensem aí comigo. Uma circunferência e figuras arredondadas, elas que têm curvas, né? Elas não são polígonos. Polígonos têm que ser feitos por segmentos de retas. Belezinha? Então, galerinha, um abraço, nós ficamos por aqui e não perca a nossa próxima videoaula. Beleza? Um abraço, galera. Tchau.